Temos aqui o Galaxy S21, o top mais simples da Samsung que traz acabamento em plástico para ter preço mais acessível. E isso lá fora, já que aqui o S21 chegou mais caro, ou seja, além de pagar mais por um celular com acabamento mais simples, você ainda terá que abrir mão do carregador e fone de ouvido. Vendo assim, parece ser um mau negócio. Mas vamos com calma, temos que analisar em detalhes para ver se o novo top coreano faz sentido ou se é melhor partir logo para os modelos mais caros ou investir em rivais. O design mudou comparado ao S20. O novo top da Samsung está com menos curvas e traz tela completamente plana. Se você curte tela com bordas curvas, então terá que pagar mais caro no S21 Ultra. E se acha um absurdo um celular top com traseira em plástico, há o S21 Plus com acabamento em vidro. O S21 tem o mesmo tamanho do seu antecessor, mas acaba sendo um pouco mais largo devido às bordas laterais mais grossas. Na parte traseira saiu aquele bloco solto com as câmeras e agora há um módulo de metal integrado ao frame lateral. É o mesmo design visto no Ultra, porém aqui é bem menor já que há menos câmeras. Ele chegou ao mercado nas cores branca, cinza, rosa e violeta com dourado. O vidro frontal é da geração mais recente do Gorilla Glass, o que garante resistência maior comparado ao S20, e a Samsung ainda manda película que já vem aplicada na tela. Por falar em vidro, por mais que você ache ruim pagar caro em celular de plástico, a verdade é que o acabamento fosco escolhido pela Samsung parece muito com o vidro do S21 Plus e ainda tem a vantagem de ser menos frágil. O S21 é um celular compacto perante tantos tijolões e um alívio para quem tem mãos pequenas. Ele possui a mesma certificação IP68 para resistência à água do seu antecessor, assim como demais tecnologias que não sofreram alteração. A única mudança está no slot microSD que foi limado e agora você ficará preso aos 128 GB de armazenamento interno. A tela segue com 6,2 polegadas, mas a resolução caiu para Full HD+. Por outro lado, o brilho está mais forte e garante experiência mais confortável ao usar o celular fora de casa. O painel Dynamic AMOLED foi atualizado e permite regular a taxa de Hz em várias etapas, reduzindo até 48 Hz para economizar bateria. Essa pode não ser a melhor tela da Samsung, mas não fica tão atrás do S21 Ultra em qualidade de imagem e cores. Por padrão, o S21 exagera na saturação para os amantes de cores vibrantes, mas é possível mudar para o perfil natural que traz calibração próxima da perfeição. Há suporte HDR10 Plus compatível com os principais serviços de streaming. O som está mais equilibrado, com graves mais encorpados quando comparamos com o S20, apesar da potência sonora não ter sido aprimorada. Comparado ao iPhone, temos áudio que parece inferior em volume, mas isso acontece porque o da Apple tende mais para os agudos, dando destaque aos vocais, e isso passa a impressão de som mais alto. O S21 Ultra é um pouco melhor em potência e equilíbrio sonoro, mas nada que compense a grande diferença de preço. E como você já deve saber, o Galaxy S21 não vem com o fone da AKG na embalagem. O acessório é vendido pela Samsung por R$ 100. Sem falar que ainda é preciso gastar mais R$ 150 pelo carregador do celular. O Galaxy S21 vem equipado com a plataforma Exynos 2100, o mesmo chip do S21 Ultra. Como estamos falando de um celular com tela com resolução inferior, esperávamos que o S21 pelo menos empatasse em desempenho com o modelo mais caro. Mas ele acabou ficando para trás em nosso teste de velocidade focado no multitarefas. Será que é culpa da menor quantidade de RAM? Ter 8 GB é mais do que suficiente para assegurar uma dúzia de aplicativos e jogos abertos em segundo plano. A diferença de 10 segundos pode ser justificada apenas pela falta de otimização de software no modelo mais barato. Só é um pouco decepcionante ver o novo aparelho ficar atrás do antecessor em velocidade no multitarefas. Já em benchmarks, temos um salto em média de 25% na pontuação de uma geração para outra, mas não chega a superar a variante Ultra no Antutu. E jogos? Será que a tela de 120 Hz agora tira melhor proveito dos games do que vimos no S20? Jogos mais leves como Subway Surfers temos 120 FPS, mas outros como Mario Kart e Asphalt 9 ficamos na média de 60 FPS.
PUBG entrega 40 FPS na qualidade Ultra HD e Call of Duty fica em 60 FPS na maior parte do tempo. No Cover Fire é possível chegar a 120 FPS. Como visto, não há tantos jogos assim que tirem proveito da tela de 120 Hz, mas ainda vale pela fluidez extra e o ganho de FPS em alguns jogos. A bateria é a mesma de antes, com 4.000 mAh. Com a queda de resolução da tela e o novo chip mais econômico, tivemos um aumento na autonomia. Porém, é necessário ressaltar um pequeno detalhe. O teste de bateria do ano passado foi feito em modo 60 Hz, que vem por padrão no S20. Já no S21, testamos em modo 120 Hz e mesmo assim durou mais do que antes. Já o tempo de recarga aumentou. Mesmo usando o carregador de 25 watts que vem com a linha S20, para ir de 0 a 100% é preciso esperar 1 hora e 10 minutos. Considerando que há intermediários que passam menos tempo na tomada, esperávamos mais no tempo de carregamento do top da Samsung. Uma carga rápida de 15 minutos recupera quase 30%, chegando a 50% com meia hora na tomada, o que já é suficiente para usar o aparelho por 10 horas em uso moderado. A interface do S21 é a mesma do Ultra e demais. Aqui temos um aparelho que sai da caixa com Android 11 e One UI 3.1 e que tem a promessa de receber 3 grandes atualizações do Android. A diferença para o modelo mais caro da linha fica para a falta de suporte a S Pen. Se você é fã da canetinha da Samsung, terá que pagar a mais pelo S21 Ultra ou investir na linha Note. O S21 é um celular completo que, além de vir com tudo que está presente no Android 11, também tem vários extras úteis, como o DeX, que transforma o celular em PC ao ser conectado via Wi-Fi numa TV ou computador. A interface da One UI tem pequenas mudanças comparada à 3.0 presente em outros aparelhos da marca, que foram atualizados para o Android 11. Há maior transparência e aplicativos nativos, como o de discador, ganharam pequenos retoques. A experiência no geral é boa com um sistema que flui bem, mas poderia ser mais ágil se o software estivesse bem afinado. O leitor biométrico na tela apresenta uma grande evolução e falha bem menos do que no S20. O conjunto fotográfico do S21 é o mesmo do seu antecessor, enquanto o Ultra ganhou um novo sensor e câmera teleobjetiva mais avançada. Isso quer dizer que o S21 registra fotos com a mesma qualidade do S20? Houve pequenos refinamentos no software, mas nada que resulte em uma diferença drástica. O que importa é que o top coreano registra boas fotos. A câmera principal registra imagens sem muita saturação e com bom nível de detalhes. Não chega a ter o nível de nitidez do S21 Ultra devido à resolução inferior do sensor, mas você notará alguma diferença apenas ao sair ampliando as fotos. O modelo mais caro só se destaca mesmo à noite por registrar fotos mais claras. Parece que a Samsung está querendo fugir da fama de cores saturadas e fotos registradas pela Ultrawide também apresentam tons mais frios do que antes. Isso é bom para quem curte ter controle na hora de edição antes de publicar nas redes sociais, mas acaba comprometendo o desempenho do HDR. Outro ponto que o Galaxy S21 perde para o mais caro da linha é com o seu zoom. Se você curte registrar fotos de coisas distantes, terá imagens mais borradas com este. É bom lembrar que o zoom híbrido só vai até 3 vezes e ao passar disso terá uma ampliação apenas digital que compromete a qualidade. Ainda assim, temos fotos com menos ruídos do que antes. O Galaxy S21 registra boas fotos à noite, desde que você não use o modo retrato. Há uma certa limitação do software que não permite que os dois sejam usados em conjunto. E por falar no modo noturno, é possível usá-lo no modo automático ou prolongar o tempo de abertura para ter fotos mais claras. É interessante fazer o controle manualmente, mas nem todos têm paciência para isso. A Ultrawide não sofre em locais mais escuros e o modo noturno ajuda a ter fotos melhores. O ângulo da lente é mais amplo que o Zenfone 7 e permite capturar mais dos cenários. No geral, as câmeras do S21 não ficam devendo para os iPhones recentes. Porém, se tem um ponto que a Apple ainda é melhor do que Samsung é nas selfies. Tudo bem que o iPhone 12 e demais adoram saturar as selfies para dar um tom bronzeado, mas há quem goste.
O que importa é que o rival é capaz de capturar mais detalhes da pele e apresenta desfoque de fundo mais profissional. Ainda assim, o Galaxy S21 tem ótima câmera frontal e não decepciona mesmo em locais mais escuros. A filmadora grava em 8K e no máximo a 24 fps. É uma pena não ver uma evolução mesmo quando o Exynos 2100 suporta até 30 fps. Já em 4K é possível gravar até 60 fps para ter ótima fluidez. O S21 registra vídeos sem tremidos, tem foco ágil e captura de áudio nítido. A frontal também registra belos vídeos, mas sofre com ruídos à noite e faz capturas bastante granuladas. Ainda assim, está melhor do que vimos na geração anterior da Samsung. O Galaxy S21 é um bom top de linha, mas será que há opções melhores na mesma faixa de preço? O Zenfone 7 da ASUS traz hardware da Qualcomm, caso você esteja fugindo do Exynos. Ele entrega desempenho similar. Sua bateria dura mais e tem câmera giratória. Assim, você pode usar a ultra-wide e até a de zoom para selfies. Já em vídeos, ele supera o da Samsung, especialmente em filmagens noturnas. Vale pagar mais caro no iPhone 12? Você terá um celular mais rápido e com atualizações por muitos anos. Mas em troca, tem bateria que dura bem menos e demora mais para recarregar. O iPhone entrega o mesmo nível de qualidade em fotos do S21. Ele se sobressai em selfies, mas perde em zoom. E comparado ao S21 Ultra, vale pagar a mais pelo modelo mais top da Samsung? Bom, você terá tela melhor, som mais potente, desempenho mais ágil, maior autonomia de bateria e câmeras superiores, além de corpo com acabamento em vidro e suporte a S Pen. Ele sai bem mais caro, mas entrega um conjunto bem mais completo. O Galaxy S21 é um bom top de linha, que chegou mais caro que o seu antecessor, por mais que traga acabamento inferior e não venha com carregador e fone de ouvido na caixa. Não houve um salto tão considerável comparado ao seu antecessor, mas tivemos um ganho em brilho de tela, autonomia de bateria e qualidade de fotos. Se você tem um Galaxy S20, não achamos que vale tanto a pena trocar para o S21 agora. Mas se busca um celular top, completo e relativamente compacto, ele será a melhor opção do momento. E para encontrar as melhores ofertas para ele, é só clicar nos links aí abaixo. Lá você também encontra acesso para a análise em texto e já fica o convite para participar comentando o que você achou das mudanças para esse ano na linha S21. Apoia a retirada dos acessórios da caixa? Acha que a traseira de vidro não faz falta aqui? Escreve aí abaixo. Eu vou encerrando por aqui, nos vemos na próxima. Um abraço e até lá!